Olá, amores. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo o vídeo, tá? Hoje a gente vai começar mais uma aula de matemática, aula um pouco diferenciada, né? Meio que sem contatos. E aí hoje nós vamos ter nossa aula referente ao capítulo 5 de álgebra, tá? Função 2. Nós vamos falar sobre... A gente não vai ver o capítulo todo de uma vez, tá? A gente vai falar agora de função crescente, função decrescente, função constante e função composta, tá certo? Para início serão essas situações. Bom, para a gente falar desse tipo de função, a gente vai começar com alguns exemplos do livro de vocês. Então, se vocês puderem me acompanhar aí na página 7, na página 7 do livro de vocês, ok? Deixa eu só... Aqui, prontíssimo, ficou muito melhor. Bom, quando a gente fala de... Quando já escreva em ordem crescente, a gente geralmente está falando do menor para o maior. Escreva em ordem decrescente, a gente está falando do menor para o maior. Algo que é constante, não se altera. Nas funções a gente segue, entre aspas, a mesma ideia. Quando a gente fala que uma função ela é crescente, a gente está dizendo que quanto mais a gente vai aumentando os valores de x, os valores de y também aumenta. Quando a gente diz que uma função ela é decrescente, quanto mais a gente aumenta o valor de x, menos o valor de y aumenta. Então, a gente aumenta x e diminui y. Então, essa vai ser uma função decrescente. E quando ela vai ser constante? Quando, independente do valor que a gente atribui para x, nós teremos o mesmo y, tá? Não se altera em nenhum momento, ok? Graficamente, a gente tem isso aqui. Quando... Aqui. Oh, aqui, achei. Era tipo a lanterninha que eu estava procurando. Bom, graficamente a gente tem essa situação. Quando é que ela vai estar? Ó, a gente está aumentando os valores de x e ela está decrescendo, ok? Aqui vai ser o contrário. A gente está aumentando o valor de x e os valores de y também estão aumentando. Nesse intervalo de menos 2,8 a menos 1, ó, ela está constante, ela não se altera. Aqui o x pode assumir qualquer valor, menos 2, e vai dar o mesmo y1. Ó, de novo, a gente está aumentando o valor de x e ela está diminuindo, aumentando o valor de x e o y também está crescendo, e nesse outro momento ela vai estar constante. Então, graficamente, é mais ou menos essa ideia de função crescente, decrescente e constante. Tá certo? Vamos ver se com as alternativas, com as questões, a gente consegue fixar melhor essa ideia. Bom, com base no gráfico a seguir, a função f, da função f, desculpa, responda o que se pede. Deixa eu colocar o livro mais aqui na frente, porque aí fica melhor para mim para poder ler. Então, vamos lá. Letra A. Qual o domínio da função? E aí? Qual é o nosso domínio? A gente lembra que o domínio está relacionado ao eixo de x e a nossa imagem está relacionada ao eixo de y, ok? Então, os valores de x que foram usados para essa função estão onde? Estão aqui, entre menos 5 e 6, tá? Então, esse é o nosso domínio. Ele vai estar entre menos 5 e 6. Na letra B, ele quer a imagem. Se o nosso domínio está relacionado ao eixo de x, nossa imagem vai estar relacionada ao eixo de y. Quais são esses valores? Aqui, menos 3, de menos 3 até 2. Essa é a nossa imagem. Isso vocês vão escrever em forma de intervalos, tá certo? Por exemplo, eu não me lembro se eu tinha colocado para vocês a imagem, mas deixa eu te procuro. Então, qual é o domínio dessa função? Fechado em menos 5 e fechado também em 6, ok? Na letra B, olha só o que a gente tem. Fechado em menos 3 e fechado em quem também? Em 2. Tá? Então, a gente
vai representando esses resultados em forma de intervalos numéricos, já que é de R em R, ok? Bom, agora vem um detalhe interessante. Em quais intervalos a função é crescente? Lembra que eu falei para vocês? Então, crescendo. Entre aspas, ela está meio que subindo no gráfico. Então, ó, isso aqui não dá, né? Então, olha que interessante. Dessa parte, deixa eu usar o meu. Pronto. Pronto, então. Olha, gente, prontíssimo. Agora sim. Então, a gente tem que dizer aqui, ó, de menos 3,5 até menos 2,8, ela tá crescendo, então ela tá subindo, ok? E tem mais outra parte do gráfico também. Aqui não dá, ó, tá paradinho, aqui tá descendo. Olha aqui de novo, entre 2 e 3. Então, ela é crescente nesses intervalos. Quando o x está variando entre menos 3,5 e menos 2,8, quando o x está variando de 2 até 3, tá bom? Letra D. Gente, as respostas eu vou postar para vocês todas, porque vai ficar ruim para mim estar digitando. Mas deixa eu digitar, né? Porque eu imagino que vocês queiram anotar logo, porque vocês são desses. Vocês são desses. Eu já conheço que vocês adoram ficar escrevendo na hora da explicação. Então, vamos lá. De menos 3,5 até menos 2,8. Ok? E aí, qual é o nosso próximo... Qual foi o nosso próximo intervalo? Entre 2 e 3. Prontinho. Se você quiser, você também pode colocar aqui, ó. Unido, tá? É a mesma resposta. Você só não pode esquecer desses intervalos, tudo bem? Então, vamos lá. Na letra D, ele quer saber em quais funções ela é decrescente. Ó, quando é que ela está decrescendo? Nesse primeiro momento, de menos 5 a menos 3,5. Vou anotando junto aqui com vocês. De menos 5 até menos 3,5, ela está decrescendo. Vamos usar a mesma estratégia. E onde ela está decrescendo também, aqui, de menos 1 até 2. Ela também está decrescendo. De menos 1 até 2. Ok? Então, vamos lá. Letra E. Em quais intervalos a função ela é constante? Bom, quando é que ela é constante? Quando o gráfico não se altera, ok? Olha onde ele não está se alterando, nessa parte de menos 2,8 até menos 1, desculpa, e aqui, de 3 até 6. Então, nós já temos que ela não vai se alterar de menos 2,8 até menos 1. Ops, desculpa. E o nosso outro intervalo foi de quem? De 3 até 6. Tá certo? Vamos lá. Bom, quais os valores de f de menos 2,8, f de 0, f de 3 e f de menos 1? Lembra o que a gente viu nas últimas aulas? Então, quando x foi menos 2,8, o y foi quanto? Ou, em outras palavras, qual a imagem disso? Então, é só a gente seguir aqui, ó. Quando x foi menos 2,8, o y foi quem? 1. Então, a gente já tem essa situação. F de menos 2,8 vai ser quanto? 1. E aí, qual foi a outra que ela pediu? F de 0. Essa é uma função que ela passa pela origem, então quando x é 0, y também vai ser 0. A outra foi f de 3. F de 3. E aí, quando x foi 3, o y foi quanto? Menos 1. Menos 1. E a próxima, f de menos 1. Ops, desculpa. F de menos 1. Quando x foi menos 1, o y foi 1. Tudo bem? Dá mais espaço para ficar um pouco mais organizado. Quais as raízes reais de f? Bom, as raízes ou zeros da função, graficamente, vai ser o lugar onde essa função intercepta o eixo de x, tá certo?
ou seja, o valor de x que anula aquela função, que deixa aquela função igual a zero. Observando aqui o nosso gráfico, a gente tem, deixa eu só trazer para cá, para o cantinho. Pronto, ele até já nos ajudou, colocando uma setinha, né, para a gente ter certeza de onde ele passaria. Desculpa. E aí nós temos alguns zeros. Quais zeros são? Menos 4,5. Aqui outro, ó, tá vendo a setinha? Menos 3. Ops, desculpa, gente. 4,5 eu digitei 4,4. Menos 3. Qual outro momento que ela intercepta? No zero, tá? Então, aqui, nesses lugarzinhos onde ela interceptou o eixo de x, onde tem esses corações, significa que eles são as raízes, tá? Dessa função, ok? Bom, estamos ok com função crescente, decrescente, constante? Pronto, crescente. Quanto mais a gente vai aumentando o x, nosso y também aumenta. Decrescente, a gente aumenta x e y diminui. Constante, não se altera, ok? Bom, agora eu vou apresentar para vocês a função composta. A função composta, ela é uma novidade para a gente, para vocês. Lembra que eu falei que a gente ia ter algumas novidades agora no primeiro ano em relação à função e tal? Pronto, está aparecendo. É uma coisa meio estranha, né? Quando a gente olha um montão de diagrama, várias setas. Mas função, quando a gente fala de função composta, de composição entre função, qual é a intenção? A intenção é que a gente consiga, entre aspas, dar uma misturada nessas funções, ok? Então, se a gente tem uma função f, que é de x em f de x, ou seja, x é o nosso domínio, f de x é a nossa imagem. E a gente tem uma função g, que tem como domínio f de x e como imagem g de f de x. Olha o que eu tenho, a composição, GOF, ou g de f de x. O que era imagem na função f vai se transformar em domínio na função g, tá certo? É mais ou menos essa a composição. O que era domínio, desculpa, o que era imagem em uma função passa a ser domínio para outra função. Tudo bem? Eu fiz uns exemplos assim um pouco mais palpáveis, digamos assim, para ver se a gente consegue visualizar melhor essa situação, tá? Pronto, apareci de novo. Vamos lá. Então, a gente pode escrever dessa maneira, ou f de g de x, ou f com uma bolinha, um círculozinho, tá? G de x. A gente chama de FOG, GOF, coisas desse tipo. Então, vamos lá. Qual é a ideia de composição de função? O que era imagem passa a ser domínio, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente trabalhava função normal, tá? Eu tinha função lá, f de x igual a x mais 2. Beleza. E a gente queria encontrar o f de 2. Como é que a gente fazia esse procedimento? Na função onde tinha x, a gente escrevia 2, ok? Nesse caso, 2 mais 2, 4. Quando a gente está falando de função composta, eu queria só aumentar aqui um pouquinho meu zoom. Só um minutinho. Pronto. Ok. Quando a gente fala de função composta, a gente vai estar usando a mesma ideia, tá certo? Lembra que lá a gente tinha f de 2, na função f a gente colocou 2, aqui vai ser a mesma lógica, só que a gente vai estar trabalhando a nível de função. Então, aqui nós vamos fazer o quê? Deixa eu colocar essa minha barrinha aqui embaixo. Pronto, para não atrapalhar a gente. Olha só o que a gente tem. A gente tem duas funções, nós temos g de x igual a 2x mais 3, e nós temos f de x igual a x mais 1, tá? E a questão é que a gente descubra f de g de x. Como é que a gente vai fazer isso? A gente pensa como? Veja que eu coloquei um montão de coisa entre aspas aqui, porque eles não estão escritos com rigor matemático, tá certo? É só para a gente ter uma visão mais palpável do que seria essa função composta. Então, a gente pensa assim, essa função que apareceu primeiro aqui, nesse caso, nossa f, é a nossa função base. Aí, nessa função f, onde tiver x, a gente vai escrever g de x. Lembra que eu falei para vocês? O que era a imagem para a função f vai se transformar em domínio para a função composta. Pronto. Se não quiser misturar com essas ideias de domínio, achar que vai ficar mais trabalhoso, pensa assim, a primeira função que aparece vai ser a sua função base. Nessa função base, você vai, onde tiver x, você vai escrever o que tem dentro do parêntese,
tá? Então, nesse caso, eu tenho f de g de x. Então, na minha função f, onde tiver x, eu escrevo g de x. Olha só como ficaria, tá vendo? Então, na nossa função f, a função f diz o quê? Gente, eu vou ter que diminuir, porque senão... Aqui, pronto, mas ficou melhor, eu acho. Então, olha o que a gente tem. Deixa eu só colocar meu vídeo aqui do lado. Pronto. Então, na função f, quem é f? X mais 1. Então, onde tem x, a gente escreveu quem? G de x. Aí, depois é um detalhe interessante. Quem é g de x? 2x mais 3. Foi o que nós fizemos aqui. A gente simplesmente... Pronto, melhorou aqui. Pronto, aqui quem é nosso g? 2x mais 3. Então, somando ou subtraindo, operando com o que a gente tem de semelhante, olha o que a gente ganha, 3 mais 1, 4. Então, quem é f de g de x? 2x mais 4. Isso vai ser novidade para a gente, por quê? Porque a gente está sempre acostumado a encontrar um x igual a 2, um x igual a 3, alguma coisa do tipo, mas de repente eu vou ter como resposta a lei de uma função, porque na verdade é isso que a gente está procurando. Tá? Então, não se assusta que se de repente vocês não vão encontrar x igual a alguma coisa. Vai precisar resolver essa equação. Isso é a nossa resposta. Quem é f de g de x? 2x mais 4. Ok? Vamos para um próximo exemplo. Bem desse jeitinho. Ops. Aqui. Achei vocês. Pronto. Aqui. Mesmo esquema, ok? Usando os mesmos exemplos anteriores. Só que agora a gente vai fazer o contrário. G de f de x. O que é que vai mudar? A estratégia não muda. A estratégia ela vai continuar a mesma, tá certo? A gente vai sempre lembrar. Quem apareceu primeiro agora? Função g. Então, essa função g vai ser a nossa função base, tá certo? Então, na função g, onde tiver x, a gente escreve f de x. Quem era a nossa função g? 2x mais 3. Então, o que foi que eu coloquei? Onde tinha x, a gente escreveu f de x. Aí vem o outro detalhe. Quem é o nosso f de x? X mais 1. Aqui a gente vai aplicar a distributiva, tá? Aí 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2. Somamos o que a gente tem de parecidíssimos, de semelhantes por aqui, que vai dar 5. Eis a nossa função g de f de x. Perceberam que a estratégia vai ser a mesma? Então, a gente vai estar sempre usando esse procedimento. O que aparecer primeiro? Nossa função base. Aí, nessa função, onde tem x, a gente escreve a função que aparece dentro do parêntese. E se de repente for o contrário? Se nós tivermos a composição e uma das funções estivermos procurando a outra função, o que que a gente vai fazer? A mesma estratégia. Primeiro, que já é um segundo exemplo. Desculpa, primeiro não, segundo. F de g de x é 4x mais 3. E f de x é 2x. Quem vai ser g de x? Então, olha o que a gente tem. A gente tem a composição, a gente tem a função f e a gente não sabe quem é g de x. O que é que nós vamos fazer? Pronto. A priori, como é que eu resolveria f de g de x? Quem é a função base? F, né? Porque ela apareceu primeiro. Então, nessa função f, onde tem x, eu escrevo g de x. Quem é f? 2x. Então, fica como 2 vezes g de x. Só que como diferencial, a gente tem f de g de x, que vale quanto? 4x mais 3. Então, o que foi que eu fiz? Nesse lugar, onde tinha f de g de x, a gente escreveu 4x mais 3. Tá? Tá aqui bonitinho. Pronto. E agora, o que é que eu vou fazer aqui? Então, vamos pensar. O que é que nós estamos procurando? A função g de x. Então, ela vai ficar sozinha, tá certo? Pronto, ficou lá sozinha, bonitinha. Então, olha o que nós temos, o 2, que está aqui multiplicando, ele desceu dividindo. De repente, olha só o que a gente achou, a nossa função g de x, tá? Então, veja que a gente fez o processo contrário. A gente saiu da composição para chegar na função que a gente tinha. Ah, mas eu não sei se está certa a minha questão. Como é que eu posso conferir? Muito simples. A partir desse g de x que a gente achou, a partir de f de x, você faz f de g de x. E aí o resultado precisa dar 4x mais 3, ok? Se não deu, teve algum erro por aí. Tudo bem?
Pronto, então, vou encerrar essa parte de explicação desse vídeo, e aí no próximo vídeo eu vou resolver as questões das atividades para a sala do livro de vocês. Eu espero que vocês tenham, pelo menos inicialmente, tenham uma visão geral do que seria, do que é uma função crescente, decrescente, composta e constante, tá? Nós vamos fazer mais questões relacionadas à função composta, relacionadas a crescente, decrescente e constante, ok? Tchau, até o próximo vídeo.